Bom, como eu disse, eu estou aqui hoje no Palácio das Esmeraldas, que o Palácio das Esmeraldas, aqui a sala Dona Gersina, é um lugar cultural, é para cultura, lançamentos de livro, né, desde a época do governador Marconi Perillo. Inclusive, eu achei super interessante, fazia dias que eu não vinha aqui, e aqui na Casa Verde, eu chamo de Casa Verde, porque lá onde a gente fica lá em cima, eu chamo de Palácio Pedro do Vico. Aqui tem uma história, né, que de Goiás, olha que lindo, ainda não tinha visto essa galeria, né? E tem o primeiro teatro feito em 1889, que é o Teatro Sebastião Pompeu de Pina, em Pirenópolis, Goiás. Depois surgiu, então, o Teatro Goiânia, que recebeu em 1942, eu não tinha nem nascido, hein? Aqui já vem em 1946, né? O Museu Goiano, Professor Zoroastro Arteaga. Olha que bacana. Tem a cultura indígena, né? E aqui o museu é um museu Arte Deco. Até hoje ele existe, né? Está aqui na Praça Cívica. Ele ainda está aqui, né? É conservado no original dele, que é Arte Deco. Aqui nós temos o Pilar de Goiás. É o patrimônio nacional. Isso surgiu, gente, olha que bacana, em 1954. Né? Muita gente não tinha nascido ainda nessa época aqui. Olha que beleza. O Corumbá de Goiás, que é um patrimônio nacional desde 1993. Aqui é a nossa famosa Praça Cívica, né? Que ela foi toda restaurada. Né? É um patrimônio também nacional desde 2003. Olha como que a história vem num crescente, né? Em 1988 foi criado o Centro Cultural Martim Sererê. E a sala aqui é o Júlio Vilela. Olha que bacana. E aqui no meio nós temos o Centro Cultural Marieta Teles Machado, uma grande escritora. Foi feita em 1989. E aqui nós temos também essa casa aqui, que é o Centro Cultural Gustavo Ritter. Ela é em Campinas, isso, perto da Igreja Matriz de Campinas. Ela foi fundada em 1988. E aqui é a casa, né, do fundador de Goiânia, né, do estado de Goiás, que a casa dele virou museu, que é o Museu Pedro Ludovico Teixeira, e ela virou museu em 1987. Aqui nós temos também um museu de arte contemporânea, que ela foi fundada também em 1988. Aqui vem a parte literária, depois a parte musical, teatro, cinema, mas eu vou começar pela literatura. Bom, aqui nós temos, não poderia nunca deixar de existir, né? Cora Coralina com seus poemas, Dos Becos de Goiás a Histórias Mais. Depois tem também do José Veiga, Aquele Mundo de Vaza Barros, é um romance. Depois nós temos o Carlo Bernardes, que ele escreveu Jurubatuba. Aqui nós temos o Bernardo Ellis. Quem não conheceu o Bernardo Ellis, ele já faleceu, mas as pessoas dos anos 80, que é da minha época, ele mesmo foi meu professor de literatura na universidade. Bernardo Ellis, ele escreveu Veranico de Janeiro, é a terceira edição. Né? Temos também o Gilberto Mendonça Telles, que não poderia deixar de estar aqui, né? Que é a vanguarda europeia, modernismo brasileiro. E Tropas e Boiadas, o Hugo Carvalho Ramos. Olha que bacana. Então, aqui estão as principais literaturas do estado de Goiás. Agora, nós vamos passar para a música. Que delícia, né, gente? Nós temos, assim, o teatro, o cinema, a dança, literatura, tudo aqui que o governador fez. Aqui a música, nós temos a banda Fênix, que foi fundada em 1930, muitos anos, nem minha mãe tinha nascido ainda. O Tonico do Padre, o piano brasileiro do século XIX, com a Belquis Carneiro Mendonça. E aqui nós temos também a Cantiga do Povo, que é a Água da Fonte, e isso é de Eli Camargo, a cantora.
E aqui nós temos os cantores que nós já conhecemos, né, que ainda é da nossa época ainda, Odair José com Os Grandes Segredos, Leandro e Leonardo, né, nossos cantores sertanejos, olha que bacana. Depois vem outro cantor que faz histórias de Goiás, que é o Zezé de Camargo e Luciano, né? A fonte de pesquisa foi feita pelo Nassar Chaú e por José Eduardo Moraes. Agora nós vamos passar para o teatro. O teatro é uma coisa assim que enlouquece a cabeça de muita gente, né? Porque cinema, arte, cultura, está tudo aqui junto com o teatro. No teatro, nós vamos começar por aqui. Esse teatro é uma homenagem ao teatrólogo Otavinho Arantes. Tá vendo? Era o tal teatro inacabado que fica ali perto do horto, né? Você subindo para o horto. Aqui vieram as peças do Marco Fayad, Voar, Lições de Motim, Dom Fernando, Boi, de Guido Campos Correia. A fonte também, né, de pesquisa foi de Van Lima. Do teatro nós vamos para o cinema. Quem disse que Goiás não tem cinema? Tem sim, está aqui, olha. Nós vamos começar aqui. Esse cinema foi feito em Pameri, no ano de 1912. O cinema chama-se Cine Estrela. Ele foi fundado em 1956, a primeira cidade goiana a ter cinema, em 1912. O cineasta era João Bênio, que também já não está entre nós. Depois veio o FICA, né? O FICA, ele transformou lá em Goiás, na cidade de Goiás, direto, tá o FICA lá todos os anos. E aqui temos também Um Homem de Sorte, colorido. É um filme de João Bênio. E o cineasta José Petrilo, realizando também a segunda edição 2018 do cinema em vidro ambiental. Depois nós passamos para a dança. A dança nada mais é que uma demonstração do nosso corpo, da leveza, de mostrar toda a flexibilidade que o corpo humano tem. Então, aqui a dança, em 1970, era um grupo Universica, do espetáculo da Senzala. Depois teve a escola Ilfon, né? A escola Ilfon, o show do esqueleto, né? A escola de etiqueta da Dona Anísia de Freitas, 1970. Aqui depois tem a Academia de Movimento, espetáculo do trem de Nina, na década de 80. Depois nós temos o grupo Sinhás Jazz. E foi um acervo, né, pesquisado por Luciana Ribeiro e Valéria Figueiredo. E também o grupo de Energia, espetáculos Áreas do Mosaico, de 1980. Depois nós passamos para Artes Plásticas. Aqui nós temos José Joaquim Veiga Vale, é super importante as obras deles, tá? Muito cara, por sinal. Temos também o Frei Nazareno Confalone, também é uma arte fantástica, cara também. Ana Maria Pacheco é uma das artistas que está hoje fora do Brasil. Uma obra de arte dela, uma fortuna também. E o Ciron Franco, né? Ciron Franco, a sua eterna Madonna. Ciron Franco, todo mundo sabe que hoje ele ultrapassou as barreiras também, Nova York, Miami, tudo quanto é lugar, né? E o Poteiro, né, que faleceu não há muito tempo, né, com as suas obras de arte. Poteiro vale uma fortuna hoje, um quadro dele, né? Para quem tem, saiba guardá-lo. E o Kleber Gouveia também, uma arte, uma obra dele é caríssima. E o DJ Oliveira, que veio fechando com chave de ouro. E aqui nós temos o Centro Cultural Oscar Niemeyer, que foi realizado em 2006 pelo governador Marconi Perillo. E aqui
é o circuito cultural da Praça Pedro Ludovico. Vocês podem ver que todos esses prédios estão à sua volta, são todos planejados, continuam com a arte decor. I'm gonna take you out of the darkness. I wanna walk with you in the light. Hold your head high. Hey, little darling, we better go before it's too late. Sneak out the window and down the fire escape. Hold my hand tight. 'Cause we're just runaways, run, renegades, run. Ao meu lado, essa pessoa fantástica, queridíssima nossa, que é o nosso cantor goiano, Marcelo Barros. Marcelo, fala um pouquinho sobre a Esperança por um Fio. O que você achou do Nélton Ribeiro lançar esse romance? O Nélton é um amigo antigo, né? Um amigo já que é um contador de histórias, né? Ele é um contador de histórias, senta com a gente lá no estúdio, às vezes conta histórias. Então ele está passando para os livros agora, né? E não é o primeiro. Então, A Esperança por um Fio. A gente fica imaginando o que pode ser, né? É um romance, então tem que ler depois para descobrir. Mas o Nélton escreve bem, tem um português correto, isso é muito importante. Agora você viu que o governador fez uma galeria de arte aqui, lembrando desde 1900, que nós não tínhamos nem nascido, né? Tem uma música aqui, a banda, que eu nem sabia, banda Fênix, 1930, nem minha mãe tinha nascido. Me fala um pouquinho da evolução da nossa história musical. Olha, eu acho que Goiás começou, né? Isso aqui, por exemplo, fala lá, Eli Camargo ali, né? Tem segunda da Eli Camargo, filha do Joaquim Edson de Camargo, que era um músico que foi um músico que ensinou muita gente a mexer com música em Goiás, era professor no liceu, professor de música. Se não me engano, foi o primeiro professor de música de Goiás, Joaquim Edson de Camargo, pai da Eli Camargo. E a Eli, sim, né? Ele gravou várias coisas goianas, aquelas coisas do repertório que eu até gravei depois, né? Depois de muito tempo, noites goianas, né? Tão meigas, tão claras, tão belas, tão puras. E depois as músicas, uma música do Manuel Amorim Félix de Souza, que é Terra linda, venturosa, terra amada de meus pais, minha terra de luz e vida é Goiás, Goiás, Goiás. Quer dizer, tudo isso vem sido contado, né, por músicos goianos, e a gente tem no quadro aqui atrás também Odair José, uma outra fase que é já a fase sertaneja, né? Odair José, Leandro Leonardo e Zezé de Camargo e Luciano. Eu não gosto de música sertaneja, mas deixa eu te falar uma coisa. Como que você vê a música hoje em dia? Porque realmente se fazia muita música boa antigamente, né? Nos anos 80, então, você ia para Namberu, você vibrava, né? Com aquelas músicas maravilhosas. Hoje tem o tal do funk, o negócio não é cantar, né? O negócio é rebolar, mostrar o bumbum mas cantar mesmo que é bom, zero, né? Isso eu deixo para você falar, que para mim é meio complicado, né? Eu também tenho minhas preferências, umas coisas mais antigas, eu também gosto das coisas da minha época, da nossa época. Sabe que os anos 80 não é antigo, porque as pessoas até hoje curtem quando toca nas festas anos 80, eu vejo a juventude, fiquei enlouquecida com as nossas músicas. São clássicos, né? São clássicos que voltam sempre, a meninada tá dançando aquilo. I love you, baby. Quer dizer, os meninos continuam dançando isso. Então são alguns clássicos que não acabam nunca, né? Que vão atravessando gerações. E é bom por exemplo, a gente voltando para a música goiana, são boas essas regravações, porque elas vão... Eu tenho, por exemplo, um projeto escola que eu vou às escolas públicas cantar essas músicas para a meninada. Cantar Araguaia, cantar Noites Goianas e várias outras coisas. Eles têm o livrinho e acompanham tudo isso. Então isso é o que perpetua, isso é o que fica. Porque se a gente esquecer essa nossa... de onde a gente veio, os nossos valores, os nossos costumes,
a meninada não vai ter referência. Aí a referência vai ser, talvez, né, o funk. É o funk, aquela coisa, é o rap horroroso. Mas é isso aí. Olha, sucesso para você Obrigado, cada vez mais. obrigado de novo, obrigado. A gente admira muito como cantor goiano. Amém. Um beijo para os goianos todos que gostam de música também, né? Beijo. Bom, meu lado, a jornalista Bia, nós chamamos de Bia, que é uma pessoa assim, ela foi minha colega e hoje nós somos amigas, né? De colega, nós passamos para a amizade. E ela foi casada com o Zanulfo há 40 anos. Eu aguentei 20, ela aguentou 40, hein? Coisa pra burro. Bia, me fala o que você achou dessa homenagem ao Zanulfo. Eu acho merecida, né? Porque o Zanulfo era uma pessoa ligada a muitas artes, a cultura em geral, principalmente a literatura, que ele sempre, desde rapazinho, desde criança praticamente, ele gostou de ler. Então, eu acho que é uma homenagem muito merecida e que veio de uma pessoa muito amiga, colega, que é o Nérito, né? Então, acho que é uma homenagem muito bem recebida pela família e eu tenho certeza que o Zanulfo está lá onde ele está, agradecendo isso, aplaudindo, né, o Nérito por essa honra toda. Querida, obrigada, viu? Obrigada a você, tá? Bom, meu lado, o filho do Zanulfo, do jornalista Zanulfo, que foi tantos anos do Popular e depois veio aqui para a área do governo. E como é que você, hoje, né, recebendo o seu pai recebendo essa homenagem, o que você sente vendo, né, porque o Zanulfo foi um grande profissional como jornalista, né? Eu acho que foi um dos grandes jornalistas do Popular. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, a gente fica muito feliz por mais essa homenagem que a sociedade goiana está entregando ao meu pai e nós da família ficamos extremamente gratos. Meu pai era uma pessoa que vivia para esse lado cultural, esse lado intelectual. Ele gostava muito da goianidade, daquilo que nos torna mais humanos e ao mesmo tempo goianos. Ele gostava muito dessa figura sertaneja do goiano, dos costumes, né? A família vindo do norte, lá da pequena Campos Belos. Então toda a homenagem que a gente recebe em nome dele, em função de algo vinculado à cultura, à arte, à intelectualidade, a gente se sente muito feliz. Claro, lógico. Me fala um pouquinho do seu pai. Seu pai eu conheci como colega, como jornalista. E ele era muito fechado. Em casa com vocês também? Ou lá na sua casa era mais brincava com vocês? Olha, meu pai ele era muito espontâneo, né? Mas ele realmente, uma característica que era muito particular do comportamento dele, ele tinha alguns traços assim de integridade, ética, caráter muito fortes. Então, todas as nossas interações, conversas, brincadeiras, esse lado ético dele, seja no tema abordado, ou seja na maneira de abordar um tema, logo, quando a gente chegava numa área de risco, vamos dizer, ele trazia essa preocupação com ele. Então, toda a nossa formação, ela foi pautada em função desses valores, que inclusive hoje estão perdidos, né? A gente vê essa sociedade nossa brasileira Filho que não respeita pai. Isso. Então, assim, meu pai, ele transpôs para nós, desde muito pequenos, esses valores tão sagrados para nós hoje em dia, né? Mas Você é de uma geração nova, hein? A minha geração, que é mais velha, era pautada nesse esquema. Isso. E o que é mais interessante é que ele nunca trazia de uma maneira punitiva. Muito pelo contrário. Ele trazia sempre junto com a reflexão, com a brincadeira, sempre guiado com muito carinho e com humor. Mas ele tinha, assim, ele era um pouco fechado, sim. Muito fechado, muito. Eu brincava com ele. Nós trabalhávamos juntos no mesmo andar, no andar aqui no Palácio. Eu falava, sorria, Zanulfo. Ele ria, né? Ele brincava comigo. Não sei, que jeitão dele, né? Mas é isso, só ficou saudades e boas lembranças. Olha, saudades, boas lembranças, excelentes ensinamentos que eu já passo para os meus filhos. Eu tenho 3 filhos, vejo minha irmã também que tem duas sobrinhas. Todos esses valores dele, todos esses costumes, ele passou para nós e isso é algo que a gente carrega e tem que deixar de herança, né? E vivenciá-los, né? Muito obrigada.
parabéns por ser filho de quem é. Obrigado e boa noite, obrigado. I'm gonna take you out of the darkness. I wanna walk with you in the light. Hold your head high. Hey, little darling, we better go before it's too late. Sneak out the window and down the fire escape. Hold my hand tight. Do meu lado, Linda Monteiro, empresária. A Linda Monteiro também trabalhou muito no governo, né? Ela participou de muitas gestões e o Iberê era referência para todos nós goianos, né? Nos deixou, eu falo que foi prematuramente. Mas, Linda, para você hoje, o Neriton, fazer essa homenagem para o Iberê? Olha, o Neriton é uma pessoa muito especial. Ele é um amigo muito querido e ele é uma pessoa extremamente generosa. E era um grande amigo do Iberê, foi uma pessoa que nos apoiou muito nos momentos de dificuldade. E eu fico extremamente feliz e gratificada de ver que também o Iberê está sendo homenageado pelo Neriton com esse livro tão importante. Linda, obrigada. Obrigada a você. 'Cause we're just runaways, run, renegades, run to get away. And we just run because we hate. Cecília, você que é presidente do Cevan, tem passa muita dificuldade lá. Eu queria que você fizesse uma homenagem ao Neriton Ribeiro. Bom, primeiro, o Neriton é um amigo do coração. Nos piores momentos do Cevan, enquanto ele esteve nas SEMAS, Neriton foi um parceiro presente, fazia tudo para ajudar o Cevan. E continua sendo meu amigo. Eu tenho o maior respeito e admiração. Ele também é oriundo da minha cidade, de Ipameri, contando dia 17 agora, ele vai estar lá lançando, a qual eu tenho um respeito. Eu li mais ou menos o esboço do livro e eu acredito que é um livro que a gente vai ler numa noite. Um beijo, amiga querida. Beijo, querida. Minha amiga de adolescência, de bagunça. To get away, always a haunted place. Oh, when you were